Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos para esse ciclo, mais um ciclo promovido pelo IPEP, agora de psicanálise e filosofia. Tivemos já dois encontros anteriores com a filósofa Léa Silveira e com o filósofo Wayne César. Hoje nós temos o prazer imenso, um prazer enorme de estarmos aqui com o filósofo Oswaldo Jacóia Júnior. Ele é professor titular do Departamento de Filosofia da Unicamp, professor do programa de pós-graduação em Filosofia na PUC, Paraná, desde 2020. Graduou-se em Filosofia e em Direito, em Filosofia pela PUC São Paulo e em Direito pela USP. Também é mestre em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Se não me engano, depois ele me corrige se eu estiver errado, mas ele foi orientando do Bento Prado Júnior. Fez o seu doutorado na Universidade Livre de Berlim, né? E o pós-doutorado também pela mesma universidade, depois um outro pós-doutorado pela Universidade de Viena e depois pela Universidade de Lecce. Bom, o currículo é vasto. É autor de diversas obras muito importantes para nós aqui no Brasil e no mundo, como Nietzsche, O Humano como Memória e como Promessa, Heidegger e o Pensamento Oriental, Ressentimento e Vontade, e o último texto, agora o mais recente, O Leitor de Nietzsche. Meu querido Oswaldo Jacóia, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde, Francisco. Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham nessa ocasião. Eu queria agradecer a cada uma e a cada um pela oportunidade da interlocução e agradecer também ao Francisco, de todo o coração, pela confiança, pelo incentivo, pela generosidade desse convite. Para mim, é de fato uma ocasião de muita alegria e de grande honra estar presente aqui nesse momento. Muito obrigado. O prazer é meu, muito prazeroso estar contigo. Eu queria até começar contando uma pequena historiazinha, que apesar de não ter, eu não fiz, a minha filosofia foi feita na PUC, eu não fiz na Unicamp, mas a gente já ouvia, naquela época não tinha internet com a facilidade que tinha hoje, né? Não tinha as redes sociais, mas a gente ouvia falar das aulas do professor Giacoia, né? Então, quando eu me graduei, fui fazer uma disciplina como aluno especial contigo e lemos o texto do Heidegger, que é metafísica, né? Enquanto se dava a minha formação em psicanálise, eu falei assim, gente, que coisa interessante, a tudo aquilo acontecendo, e a sua sensibilidade com a gente era muito notória, porque usávamos o texto em português e usávamos o texto em alemão, né? E você ia traduzindo conosco cada parágrafo, íamos lendo, ia traduzindo, e aquilo é de uma experiência de leitura que talvez hoje o mundo contemporâneo não nos permita tanto, mas assim foi um semestre que foi possível assim refletir, pensar e articular várias coisas. Talvez hoje a gente não consiga fazer isso, ou não consiga fazer como fazíamos antes, né? Mas isso para dizer assim de quão especial você foi e você é no ensino, né, do pensamento, de um pensamento também não só brasileiro, mas também de uma interlocução muito vasta com outros campos, né, como a psicanálise. Queria começar por aí, né? O que que te aproximou, a partir de todo o seu percurso intelectual, o que que te aproximou dessa interlocução com a psicanálise? Bom, Francisco, mais uma vez, muito grato, né, pela evocação dessa experiência que eu tive o privilégio de partilhar com você e com outras e outros colegas naquele curso, que eu me lembro, aliás, muito bem, e foi realmente um curso que trouxe para mim intensa gratificação e justamente decorrente da troca, da interação que foi possível estabelecer com as pessoas que frequentaram aquele curso. Me lembro disso perfeitamente bem. Obrigado pela lembrança. Bom, a sua pergunta é uma pergunta que me dá muito prazer em responder, porque ela me permite evocar algo de muito pessoal, né? Alguma coisa que
faz parte, digamos assim, de aspectos muito singulares da minha vida. Quando eu sou paranaense, eu nasci no norte do Paraná, numa cidade chamada Ribeirão Claro, onde eu estou nesse momento aqui. E fui para São Paulo em 1968 para fazer, então, o assim chamado curso secundário, naquela época chamava-se assim, né, preparação para o estudo na universidade. E eu tinha o propósito e também a expectativa familiar de estudar, seguir a carreira do meu pai e tudo estava certo para isso, e eu entrei, inclusive, na Faculdade de Direito da USP para dar continuidade a esse projeto, mas durante o meu primeiro ano do ensino secundário, já, portanto, no primeiro momento da minha tomada de contato com um nível de aprendizado superior ao elementar, eu tomei contato com a filosofia, né? Eu tive o privilégio de ser apresentado à filosofia por uma professora, pela professora Dona Zelinda, do Liceu Pasteur, que me colocou e colocou a nossa turma toda diretamente em contato com os textos filosóficos, com os textos filosóficos mesmos. E eu confesso a você, então, Francisco, que desde aí se tornou claro para mim que a minha vocação, de fato, era uma vocação para a filosofia e que eu tinha digamos, nesse campo, o meu foco principal de interesse intelectual e existencial. Mas eu continuei, eu fiz o curso de Direito, iniciei uma carreira jurídica, mas, ao mesmo tempo, o meu grande interesse era, e sempre foi, filosofia do direito, e este campo da filosofia que é recoberto, digamos assim, pelo elemento normativo, né? A ética, a moral, o direito, a filosofia da religião. Então, fundamentalmente, na época de faculdade já, o centro do alvo mesmo dos meus interesses era ética, filosofia do direito, filosofia política e, sobretudo, a filosofia do direito penal. Naquele período, o pensamento do Michel Foucault estava em plena ebulição, né, os trabalhos dele sobre a verdade e as formas jurídicas, etc. E aquilo foi um campo para mim assim de intenso, extraordinário interesse. O meu mestrado, então eu fiz ao mesmo tempo o curso de graduação em Direito, o curso de graduação em Filosofia e me inscrevi na USP em Filosofia do Direito como o meu programa de pós-graduação. Mas, nesse ano, nesse período, com a cassação dos professores da USP, etc., os professores José Gianotti, Bento Prado Júnior, Maurício Trachtenberg, Celso Furtado, todos eles migraram para a PUC de São Paulo, e o pós-graduação da PUC de São Paulo se tornou para mim muito mais interessante. E eu, então, deixei de fazer o curso de Filosofia do Direito na Faculdade de Direito e fui fazer Filosofia na PUC, na pós-graduação da PUC, e fui lá, então, que eu tive o meu contato com o Bento Prado Júnior, que depois, além de grande amigo, uma pessoa que eu admiro e respeito, nossa, prezo assim, incondicionalmente, se tornou também o meu orientador. Mas o meu programa de mestrado e minha dissertação de mestrado foi sobre Augusto Comte, na verdade, né? Foi sobre o positivismo de Augusto Comte, que eu tinha estudado ad nauseam na Faculdade de Direito. E foi sobre o conceito de física social. Então, você já pode imaginar que o horizonte de interesses que me atraía era o campo interdisciplinar. E a relação da filosofia, então, com as ciências humanas, né? E aí, no caso do Augusto Comte, o que é que significava, portanto,
a filosofia positiva enquanto um sistema das ciências, e também a relação, obviamente, além da interface da filosofia com as ciências, também com as artes, com o campo das artes. Então, o meu interesse, sem dúvida nenhuma, é nucleado em filosofia, na história da filosofia, mas ele se espraia e com bastante intensidade para a relação com as demais disciplinas, em particular com as ciências humanas, mas também com a epistemologia de modo geral, né? Eu me interesso muito por lógica, me interesso muito por filosofia da ciência, e, bem, trabalhando ao lado do Bento Prado, era quase inevitável que o interesse pela psicanálise aparecesse como algo natural. E, de fato, foi o que aconteceu. Então, é compreensível, então, né, que, em função do meu diálogo sempre muito fecundo e intenso com o Bento, surgisse uma aproximação com a psicanálise. Isso aconteceu, de fato. Mas, ao lado disso, em paralelo, outros elementos interferiram aqui e, digamos, um dos disparadores, realmente, desta minha preocupação com a psicanálise foi os elementos propriamente filosóficos que fazem parte da psicanálise, né? Basicamente, conceitos, estratégias de método, princípios, formas de pensamento, modalidades de indagação, né, que estão, por assim dizer, na base da psicanálise, certamente freudiana, mas não só freudiana, que me interessavam muito refletir do ponto de vista da filosofia. E foi, então, o que eu sempre fiz, né? E aí, eu, ao mesmo tempo que fazia filosofia com uma remissão absolutamente fundamental à história da filosofia e à análise de textos, à historiografia da história da filosofia, me interessava também a interface da filosofia com as outras ciências, de modo muito particular com a antropologia, com a sociologia e com a psicanálise. Mas se você observar, então, os meus textos, as minhas aulas, a minha trajetória docente, mas também de pesquisador, você vai ver que é nestas direções, nesses distintos raios, vamos dizer assim, que saem todos eles da minha ocupação matricial com a história da filosofia e que se irradiam, então, por esses outros campos. E isso fica muito claro, inclusive até nessa apresentação que você gentilmente fez, e lembrando-se de Heidegger, o meu interesse por Heidegger não é apenas pelo Heidegger filósofo, não é apenas pelo Heidegger leitor e intérprete de Nietzsche, e praticamente um grande marco da história da filosofia contemporânea, talvez um dos pensadores mais notáveis do nosso tempo. Sem dúvida, tudo isso é verdade, tudo isso é real, mas o Heidegger, para mim, também é um, um pensamento a partir do qual eu posso dialogar, por exemplo, em termos interculturais e transculturais. Daí, portanto, é a partir de Heidegger e Nietzsche que eu tenho há já vários anos, talvez possa me referir aqui a 3 décadas, não somente eu, mas o nosso grupo de estudos na Unicamp sobre filosofia oriental tem procurado estabelecer, então, um diálogo com o pensamento oriental, mais particularmente com a filosofia zen budista, a partir de determinados autores da nossa filosofia contemporânea. Cito a você, assim, de maneira muito resumida, né? Seriam, então, Hegel, Heidegger, Nietzsche, Schopenhauer. Então, esses autores são aqueles que têm, até hoje, balizado o nosso diálogo com os colegas, por exemplo, com os filósofos da Escola de Kyoto, ou com outros pensadores da tradição cultural japonesa, chinesa ou mesmo hindu. Então, apenas para explicitar um pouquinho melhor, Francisco, né? A minha trajetória sempre foi aquela de um pensamento filosófico que está sempre aberto, sempre motivado, sempre, por assim dizer,
inquietado por aquilo que acontece também no âmbito das ciências e das artes. Para finalizar esse primeiro ponto que você menciona, do mesmo modo que eu comecei a ler Nietzsche com 15 anos de idade, eu comecei a ler Freud com 15 anos de idade. E justamente no mesmo contexto do meu curso clássico, digamos assim, estimulado pela mesma professora. Então, o meu interesse em Freud, no início, talvez fosse menos propriamente pela psicanálise do que aquilo que me parecia ser o Freud filósofo, e que mais tarde eu fui perceber que não se tratava do Freud filósofo, mas da própria psicanálise, e, em particular, da metapsicologia. Então, quando, por convite dos colegas Roberto Sani, Marcos Miller, eu venho para a Unicamp, o meu primeiro trabalho na Unicamp foi justamente nesta linha de pesquisa, que era filosofia da psicologia e da psicanálise. Então, meu primeiro curso na Unicamp foi um curso justamente sobre filosofia da psicanálise, em um trabalho muito próximo com o Monzani, com o Osmir e com o Gélico Loparic. Então, isso só para deixar. Isso foi em que ano? Em que ano que foi isso? Isto foi em 94, final de 93, início de 94. Mas um pouquinho antes. Você disse que ali aos 15 anos, lendo Nietzsche, lendo Freud, o Freud falou que deixou de ler Nietzsche, né? Mas Verdade. você lia os dois. Quando que o estudo da obra do Freud passou a ser sistemático? É com Bento Prado ou foi antes? Olha, na verdade, começa com o Bento Prado, né? Começa com um curso, eu considero absolutamente seminal, ministrado pelo Bento Prado, sobre o projeto para uma psicologia científica, em complementado depois com o capítulo 7º da interpretação dos sonhos. Esse foi um curso ministrado pelo Bento Prado na pós-graduação em filosofia da PUC, um curso no qual o Bento estava fundamentalmente interessado em uma discussão, digamos, de grande profundidade, com o livro do Paul Ricoeur, da interpretação, que recentemente tinha sido publicado. Então, foi justamente nesta, digamos, tensão, né, entre a hermenêutica e a energética, e a resposta do Bento a esse problema da relação entre hermenêutica e entre a energética e a hermenêutica no Ricoeur, que ele foi motivado a ler, então, conosco, o projeto e o capítulo 7º da interpretação dos sonhos. Aí, então, realmente, para mim, aquilo que tinha sido uma espécie de interesse precoce no curso secundário se transforma realmente quase que numa preocupação obsessiva, né? De fato, entender mesmo o que significa a ancoragem, né? E o subsolo, ou se você quisesse me permitir a expressão, uma espécie de infraestrutura filosófica da psicanálise. E filosófica e epistemológica, claro, né? Sim. Uma coisa me chama a atenção, agora curiosidade mesmo, a gente tem um- Perdão, uma Francisco, intelectual. desculpe, você me perguntou um pouco antes de 94, né? Isso foi bem antes de 94, portanto, isso foi antes até de que eu tenha feito o meu doutorado, né? Isso foi Sim, no final dos anos 70, início dos anos 80. eu imaginei. Agora, uma coisa que me chama a atenção, mas é uma curiosidade que eu tenho, você lê autores de língua alemã, né? Esses autores, basicamente. E a nossa intelectualidade, em geral, ela é mais afeita à tradição francesa, né? Tipo, a própria USP, né, por exemplo. É, Como é que você foi por esse caminho, assim? Tem alguma coisa a ver de familiar? Como é que isso chegou até você? Bom, primeiro, a minha formação toda é francesa, né? Então, eu até o doutorado, a minha formação era formação típica, né? Eu diria quase que bastante generalizada,
do ensino de filosofia profissional no estado de São Paulo, né? O modelo uspiano. Inclusive, o meu trabalho com Augusto Conte, etc., foi um trabalho todo ele feito em língua francesa. É, Você está me fazendo questões que me fazem remexer o baú aqui, né? É, a minha formação mesmo era uma formação de curso clássico no Liceu Pasteur, que é um colégio francês, em última instância, né? E nós tínhamos assim uma intensíssima concentração em cultura francesa, literatura, língua francesa, etc. Então, como aluno do Pasteur, a minha formação é uma formação assim solidamente francesa. Vou te contar uma coisa aqui que eu tenho assim um certo pejo em comentar. Eu já tive até uma intenção de traduzir o Iclô do Sartre para o português na minha época de juventude, né? Felizmente eu não dei continuidade a esse projeto, não cometi essa barbaridade. Então, o que motivou essa mudança, o que motivou essa alteração, essa guinada fundamental foi Nietzsche, né? Quando eu tomei um contato mais a sério com o pensamento de Nietzsche, né? Sobretudo, percebi o grau de densidade, a força de provocação, né, que estava contida ali, a radicalidade da crítica de Nietzsche, né, a moral hegemônica no Ocidente, a moral judaico-cristã e ao dogmatismo filosófico em geral. Para mim, foi um chamado, assim, digamos, existencial, né? Compreender esse pensamento se colocava para mim como uma tarefa, né? Não só porque me interessava, mas também porque eu gostaria efetivamente de compreender o que estava em jogo, e daí, então, se tornava para mim indispensável a frequentação dos textos no idioma original. Isso sempre foi um ponto de honra para nós, para esse tipo de formação que eu tenho, né? Nós tivemos durante 3 anos no curso clássico latim e grego, então a gente tinha, de fato, o contato com os textos filosóficos no idioma original, e é sempre isso que caracteriza o meu trabalho, né? Nunca leio um texto a não ser. Evidentemente, eu não sei japonês, né? E também não sei sânscrito ainda, então, com relação ao pensamento oriental fica mais difícil porque eu tenho que me valer de outras traduções. Mas, na medida do possível, na minha trajetória, a frequentação dos textos filosóficos no idioma original sempre foi ponto de honra. E com Nietzsche, e o mesmo vale para Freud, viu, Francisco? Foi essencial. Olha, compreender Nietzsche e Freud, de fato, só vai ser possível no grau de profundidade que me interessa fazê-lo, se eu conhecer o texto na sua formulação original. E aí, então, o meu doutorado, que estava direcionado para um outro campo, né, passa, então, a ser centrado no meu interesse por Nietzsche. E aí, então, eu faço a minha carreira praticamente na Alemanha. Eu tinha te interrompido, agora eu queria voltar naquele ponto que você disse que o Mozani e o Smith convidam ali em 94 para dar um curso de filosofia da psicanálise na Unicamp. Aham. Tinha um curso também que eu não vou lembrar do nome agora, mas que muitos psicanalistas, inclusive aqui em Campinas, em São Paulo, fizeram, que era esse curso, que se não me engano era no Instituto de Lógica, Isso, era ali na exatamente Unicamp. esse curso, né? O curso ele estava nucleado no Centro de Lógica e Epistemologia, mas ele era ministrado pelos professores do Departamento de Filosofia. Então, eu fui contratado pela Unicamp, eu dava uma disciplina de História da Filosofia no curso de Filosofia e uma disciplina no CLE, no Centro de Lógica e Epistemologia, que se chamava justamente Filosofia da Psicologia e da Psicanálise. E este era uma espécie de programa de extensão do Departamento de Filosofia. E, como você acaba de dizer, e é verdade, a grande maioria das pessoas que frequentavam este curso não eram os estudantes de filosofia, eram profissionais muitos deles psicanalistas, a grande maioria psicanalista. Conta um pouco, porque esse curso acabou, acho que eu não sei quanto tempo ele durou, acho que no começo dos anos 2000 ele já não existia mais,
Mas conta um pouco como é que foi esse projeto para Olha, vocês como eu professores. não saberia, digamos assim, fazer um histórico a esse respeito, porque quando eu cheguei, o curso já existia e já existia a longa data, né? Há bastante tempo. Eu acho que o criador deste curso, ou os dois, digamos, criadores, foram o Osmir e o Gélico, mas eu não sei dizer exatamente como é que eles, digamos, tomaram essa iniciativa. Eu sei que isso estava ligado ao CLE, ao Centro de Lógica e Epistemologia, e eu sei que isso já vinha, digamos assim, ancorado numa longa tradição que remonta ao trabalho do Porchat. Mas eu não sei, do professor Oswaldo Porchat, né? Eu não sei dizer a você, Francisco, como é que essa história se desenrolou. Quando eu cheguei na Unicamp, em 94, isso já tinha um longo histórico. E pouco tempo depois, este programa foi desativado. Eu acho que ele não desapareceu, ele ainda continua lá nucleado no Departamento de Filosofia e no próprio CLE, mas ele não. Eu acho que foi pouco depois do ano 2000 mesmo, como você está se referindo aí, ele foi suspenso. Eu não sei, porque, na verdade, a minha colaboração aí durou muito pouco tempo, porque logo depois houve essa desativação e eu estava chegando na Unicamp. Eu nunca entendi muito bem esse processo também. Portanto, sou uma péssima fonte para para responder, para fazer esse tipo de reconstituição histórica, porque eu cheguei no momento em que foi um momento já bastante problemático, e logo depois esse programa foi suspenso. Mas eu acho que, se você me permite uma sugestão, né, talvez fosse o caso de convidar o Osmir e o Gélico para uma reconstituição desse. Osmi, sim, sim. Eu acho importante recuperar Ah, esses sem momentos dúvida. históricos, ainda que não tão tão distantes ainda, né? Enquanto Olha, tão próximos. inclusive, acho que o meu colega da PUC, o professor Eduardo Ribeiro da Fonseca, já fez em parte isso. Ele já fez algumas entrevistas com o Loparic, com o Osmir, reconstituindo um pouco dessa história. E aí, nesse caso, né, não é só o Osmir e o Gélico, a presença do Monzani era uma presença Sim, absolutamente decisiva aí nesse curso. sim. Mas voltando aqui Bom, para o nosso eixo. deixa eu voltar, porque a gente já falou bastante, agora deixa eu falar um pouquinho daquilo que tem a ver com o tema que eu havia inicialmente sugerido, que é ressentimento e vontade. Esse tema é, digamos, uma instanciação, praticamente, quase uma instanciação bastante concreta, deste elo que vincula, para mim, o interesse pela filosofia e o interesse pela psicanálise. Por quê? Porque o tema do esquecimento e da memória, que é o fulcro a partir do qual emerge a temática do ressentimento em Nietzsche, está subsumida sob, digamos assim, a égide ou no horizonte daquilo que o Nietzsche denomina psicologia ou fisiopsicologia. Na verdade, esta fisiopsicologia de Nietzsche é, na verdade, algo de muito, muito relevante e um projeto muito grandioso que envolve uma espécie de ressignificação, né, de psicologia e de fisiologia. E, no fundo, é uma tentativa de reflexão proveniente da filosofia sobre a ligação, sobre a relação entre o fisiológico e o mental, né? Em última instância, entre a alma e o corpo. Ou seja, o problema fundamental, básico, sempiterno da filosofia. E, no fundo, quando Nietzsche se dispõe a, digamos, desenvolver e explicitar no seu pensamento mais tardio o que é que ele entende por fisiopsicologia, na verdade, do processo de hominização que ele está falando, é do devir homem, é disso que se trata na fisiopsicologia de Nietzsche. Ou seja, trata-se, em última instância, de compreender qual é a lógica e qual é a dinâmica do processo civilizatório.
como é que nós podemos começar a pensar sobre o que é que significa o animal humano, ou, se você quiser, entre aspas, uma natureza humana. E começa-se justamente a partir do questionamento dessa natureza humana. Então, é por isso que eu digo que aqui nós temos alguma coisa que faz comunicar a filosofia, a antropologia cultural, a psicanálise, a sociologia, enfim, o arco todo das ciências humanas. E qual é o problema? Como é o que está em jogo com o ressentimento? São vários aspectos. E este tema do ressentimento, não só ele está no centro nevrálgico do pensamento de Nietzsche, como, a meu ver, ele é, de fato, uma chave para que a gente possa compreender algumas das questões fundamentais do nosso próprio tempo, do nosso próprio presente. Compreender o funcionamento do ressentimento, a lógica do ressentimento, o modo como o ressentimento produz efeitos nas nossas vidas, me parece ser uma contribuição decisiva para entender o que nós somos hoje, aquilo que nós nos tornamos e o que nós estamos fazendo conosco. Então, isto foi o principal elemento que me motivou a escrever esse livrinho chamado Ressentimento e Vontade. Por quê? Porque o primeiro momento de problematização do ressentimento em Nietzsche tem a ver justamente com a questão da recusa de se interpretar o ressentimento segundo o modelo do arco-reflexo. Ora, toda essa discussão sobre o reflexo é uma discussão que está na origem da psicanálise, né? Pelo menos da psicanálise freudiana, né? Então, o que significa ressentimento para Nietzsche? Significa vingança. Significa desejo de vingança, ânsia de vingança. E entender o ressentimento a modo do reflexo, ou segundo a chave do reflexo, na lógica do reflexo, significa para Nietzsche perder de vista o essencial do ressentimento. O ressentimento não é uma resposta imediata e mecânica a um estímulo. O ressentimento implica um processamento psíquico. E um processamento psíquico extremamente complexo. E isto tem a ver, então, depois eu vou chegar um pouquinho mais perto do que interessa isso para nós hoje. Então, primeiro, né, Nietzsche mobiliza um arsenal de argumentos para mostrar que a compreensão do esquecimento, segundo o modelo do reflexo, é míope e inadequada. Então, é preciso entender como é que o ressentimento funciona, de fato, em termos do psiquismo. E ele vai explicar que ele funciona na confluência, ou seja, na trama formada entre os dispositivos, se você quiser, ou os mecanismos da consciência, da memória e do esquecimento. Então, o ressentimento vai se instalar numa espécie de espaço disfuncional no jogo entre a consciência, a memória e o esquecimento. E justamente este jogo entre esquecimento e memória é o que torna o homem homem. Então, para o Nietzsche, a pedra inicial do processo de hominização significa a faculdade da memória, a criação de uma faculdade da memória. E essa criação de uma faculdade da memória é um trabalho de formação do homem sobre si mesmo, digamos assim, uma autocriação do homem, feita sobre o material das suas pulsões. Então, o que é propriamente animal no homem? É a sua capacidade plástica, a sua capacidade que é própria do organismo de metabolizar a sua relação com o meio ambiente. Portanto, no caso do psiquismo, de processar vivências. Ora, o esquecimento é a força animal do processamento das vivências, sobretudo nos hominídeos. Então, o esquecimento é uma função orgânica de assimilação, de processamento de vivências, que faz com que o vivido possa ser trabalhado, elaborado e, portanto, assimilado. E o que, digamos, constitui a força da saúde animal é precisamente o poder, né, o vigor da sua faculdade de esquecer. O que acontece com o homem? O homem é um animal, digamos,
sui generis, e o Nietzsche vai dizer um animal doente, né? Precisamente porque no homem dá-se este fenômeno, a criação de uma faculdade da memória, que significa em bloquear temporariamente e manter em suspenso a vigorosíssima força do esquecimento. Então, nós esquecemos justamente porque nós podemos manter a consciência aberta para novas vivências, né? Então, essa é a função do esquecimento, manter a consciência livre para assimilar o novo acontecimento, as novas vivências. Quando você bloqueia o esquecimento, você cria a possibilidade de fixar, né, algo na memória e manter, por exemplo, em suspenso, né, manter fora da voragem do esquecimento determinados tipos de vivência. Principalmente, o que é fundamental para Nietzsche é que a criação da faculdade de memória tem a ver com a fixação neste animal esquecediço, capaz de esquecer, de uma série de prescrições de tipo obrigacional. Então, a, a faculdade da memória, que é justamente a gênese da vontade, é um propósito do animal homem de manter sempre presente uma série de empenhos feitos com vistas à antecipação de procedimentos no futuro. Ou seja, manter presente na memória, o Nietzsche vai dizer, gravado a fogo na memória, uma série de ideias. É justamente aqui que se cria no homem a causalidade da vontade, ou seja, aquilo que permite prometer. Transforma, portanto, um animal totalmente aleatório em termos de comportamento em algo previsível, algo que possa ser calculável, alguma coisa que se interpõe no espaço entre um eu quero e um eu faço. Ou seja, transformar a ação efetiva no cumprimento de um ato de vontade. Veja, o estabelecimento do primeiro rudimento da relação causal, que é a relação causal da vontade como causa. É a partir daí porque o homem se torna capaz de prometer que o homem se torna homem. Tá? Então, para que a gente possa entender o que é que significa o devir homem, a gente precisa entender a possibilidade da promessa. E a possibilidade da promessa implica na criação de uma memória da vontade e de uma causalidade possível da vontade. Por que o Nietzsche diz que isso é doença? Porque o vigor do esquecimento animal é como que parcialmente, digamos assim, bloqueado, posto em suspenso. Mas justamente o fato de dizer que o homem é um animal doente significa aí que se cria a possibilidade do mundo humano, a possibilidade da história. E essa doença é absolutamente prodigiosa. Bom, mas então, o que significa aqui? Eu estou um pouco preocupado com o nosso tempo, então eu vou ter que acelerar um pouquinho, né? O que significa isso? Significa que a hominização produz uma espécie de condição ontológica do ser humano que o torna, de alguma maneira, vulnerável, né? E é onde reside a vulnerabilidade? Em uma disfunção da capacidade de esquecer. O que é o ressentido? Fundamentalmente, nesta chave, é aquele que é incapaz de processar suas vivências, em particular, as suas vivências negativas. Então, o ressentido é, do ponto de vista da fisiopsicologia nietzschiana, uma espécie de dispéptico. É alguém que não consegue, digamos, metabolizar as suas vivências negativas. E que, portanto, sempre ressente, ou seja, sempre sente de novo o mesmo. E, portanto, é alguém que
em função desta perturbação da capacidade de esquecimento, é alguém que tem o seu futuro comprometido, assim como tem o seu presente comprometido, porque o seu presente e o seu futuro estão sequestrados por aquilo que ele não pode digerir das vivências negativas do seu passado. Ora, como isso produz um imenso sofrimento psíquico, Francisco, nós vamos encontrar aqui, de acordo com o Nietzsche, na dependência do próprio processo de hominização, o modo como o ser humano pode se livrar desse sofrimento psíquico causado pela disfunção do esquecimento. E qual é? É a culpa. A culpa é exatamente a satisfação substitutiva que o sofredor encontra para um sofrimento de que ele não pode se livrar. Ele precisa encontrar um culpado, culpado este sobre o qual ele possa projetar a responsabilidade do seu sofrimento, para que ele possa descarregar sobre esse culpado a agressividade, a hostilidade que ele não pode descarregar para fora, ou seja, uma hostilidade que, em função do processo de hominização, da socialização humana, ele é obrigado a introjetar. Então, veja, como é que se comunica isso com a psicanálise? Né? Repressão da agressividade, internalização da agressividade, descarga interior da agressividade, como canal substitutivo de satisfação de uma exigência pulsional que não pode ser resolvida na sua meta original. Todo esse vocabulário é eminentemente psicanalítico, e você pode ler a genealogia da moral assim, mas você pode ler a gênese do superego e do ideal do eu precisamente com o léxico da genealogia da moral, porque o processo é o mesmo. Exatamente o mesmo. Então, por que, que o ressentimento é fundamental? Porque o ressentimento nada mais é do que narcose psíquica. É a narcotização do sofrimento através da intensificação do sofrimento no registro da culpa. Encontra-se um culpado, portanto, pode-se extravasar uma hostilidade que, bloqueada na sua meta original, só pode ser voltada para o interior. Portanto, a vingança é sempre uma vingança feita no imaginário, sempre superlativa e sempre desfiguradora. Mas o fundamental para o ressentido é que ele é capaz, é que ele consegue resolver o problema. Por quê? Porque ele encontra sempre um culpado, porque a dinâmica da culpa funciona para ele como um dispositivo absolutamente eficaz. Ora, se você pensa naquilo que domina o nosso imaginário social contemporâneo, essa busca absolutamente obsessiva de culpabilização, você vai entender, então, tanto do ponto de vista econômico, econômico pulsional, quanto do ponto de vista dinâmico, a importância dessa reflexão sobre o ressentimento para compreender o nosso mundo. Sobretudo, esta, digamos, essa reatualização de um pensamento autoritário, de um pensamento fascista, como é aquele que a gente vive hoje no mundo todo, como ele é completamente, digamos, estruturado a partir dessa lógica do ressentimento. E por que que ele funciona? Como é que ele funciona poderosamente. Por quê? Confesso, prometo a você que essa é a minha última exposição aqui, né, para não tomar mais tempo, é porque o ressentimento, né, de acordo com essas características que eu procurei descrever aqui de maneira muito geral, é fundamentalmente no Nietzsche um processo de subjetivação. Então você tem a forma subjetiva do ressentido. E é este um tipo psicológico hoje extremamente frequente, né? E acho que de uma atualidade que é patente, né? Que é, digamos, muito facilmente discernível. Então, entender o ressentido como um tipo subjetivo, como uma forma de subjetivação, eu acho que é um grande caminho para que a psicanálise
possa, digamos assim, beneficiar-se de um diálogo fecundo com a filosofia. Isso está na base, então, desse livrinho que eu escrevi, que você anunciou tão gentilmente aí no início da nossa conversa. Eu acho interessantíssimo. Boa parte do que você estava falando, eu estava lembrando de um processo. Tô lendo recentemente um neurologista, na verdade não é um neurologista, é um neurocientista, chama Stephen Walker, que ele escreve um livro chamado Por que Dormimos? E todo esse processo do apagamento e da rememoração e da construção de memória, o sono é de uma intensidade como do dia da vigília, né? Então, o sono NREM e o sono REM, neuroquimicamente, nós estamos fazendo isso o tempo todo e o quão importante é. Então, assim, eu fico pensando assim, eu acho que o Freud tinha razão quando ele diz assim, eu vou ler o Nietzsche, eu vou encontrar coisas lá que ele intuitivamente captou e eu tenho que fazer um esforço medonho para conseguir. E eu acho, assim, eu penso assim, Oswaldo, que a sua contribuição é muito importante porque, veja, nesses tempos de hoje, você trazer esses pensamentos de volta ilumina a forma como a gente pode interpretar a realidade. Não só a realidade subjetiva, né, entre as pessoas, né, entre os seres humanos, mas na coletividade como essas coisas funcionam, né? Então, você aponta muito bem e não só isso, mas também a relação que a filosofia e a psicanálise podem estabelecer, porque não depende só de um lado, né? Depende Sem de todos dúvida. os lados, mas aponta muito bem. Isso é muito gratificante. Francisco, você me perdoa só, eu confesso a você que eu tenho até um pouco de constrangimento de estar falando tanto, tomando tanto seu tempo, mas o que você disse é tão valioso para mim. Eu vejo, eu li com muito, mas com muito interesse, mas ao mesmo tempo também com muito entusiasmo, o livro da Wendy Brown, Nas Ruínas do Capitalismo. E vejo que lá no final desse livro ela vai falar precisamente da psicologia do ressentimento em Nietzsche. Eu acho que ela não interpreta com inteira justiça o pensamento de Nietzsche. Eu acho que ela, digamos, torce o pensamento de Nietzsche para ajustá-lo aos seus próprios argumentos. Mas, de toda maneira, ela viu uma dimensão essencial. E ela reconhece a essencialidade disso que ela percebeu na contribuição do Nietzsche. Como compreender a, digamos assim, trajetória montante da mentalidade autoritária hoje, e, sobretudo, da mentalidade de tipo fascista, passa necessariamente por uma compreensão da lógica do ressentimento. Isto ilustra o que você acaba de dizer, por isso é que eu fiz questão de interromper. Bom, olha, pena que o nosso tempo esteja aqui esgotado, mas foi uma alegria imensa te ouvir contar de histórias e trazer as contribuições que você tem nos dado. É um prazer falar com. Você é uma pessoa muito gentil, sempre no trato, sempre foi. Isso é admirável. Tá? Esse talvez seja o ponto assim que me chama muita atenção. Num simples e-mail, você sempre com muita delicadeza, com muita gentileza. Mas não só isso, tudo que você faz avançar o pensamento brasileiro, né, intelectual brasileiro, com as suas interlocuções, um cosmopolita, digamos assim, do pensar, né, que pensa com o Ocidente, que pensa com o Oriente. Oswaldo Jacóia, muito obrigado mesmo por sua participação. Foi um imenso prazer te escutar. Muito obrigado, o agradecimento é todo da minha parte e tenha certeza absoluta, para mim foi um imenso privilégio. Muito obrigado, Francisco. Um grande abraço a você, a todas e a todos. Ficamos por aqui, pessoal. Se vocês gostaram, clica no like, compartilhem e se inscreva no nosso canal no YouTube. Até o próximo ciclo.